Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Boa noite. Boa noite. Amigos e amigas do CDP. Que nosso divino e amado Mestre Jesus esteja presente conosco. Com toda a sua luz e seu amor. Nosso tema de hoje, dando continuidade aos estudos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. São palavras bonitas, não é? O Espiritismo ele é cheio de belas palavras, belas frases, mas é teoria. Vai depender de a gente tornar essas palavras frutíferas, vivas e portadoras de luz a nossa atitude nesse planeta. Então, antes mesmo de a gente entrar nesse assunto que é tão vital para a nossa evolução, até mesmo na música que acabamos de cantar agora de Francisco de Assis, quando diz que é perdoando que se é perdoado, né? Que é um ponto central na nossa evolução. Acho que podemos refletir um pouco por um breve instante a respeito até do que Jesus já nos disse, que a letra mata, mas o espírito vivifica. E o que significaria isso, não é? Muitas vezes nós conversamos, lemos, assistimos a algum tipo de filme que tem a temática voltada para o bem, para o amor, para os ensinamentos do Mestre Jesus, mas parece que é tudo tão óbvio, não é? Acho que nós, humanos aqui nesse planeta, a gente não conseguiu ainda. Eu acredito que nós estamos a caminho, nós estamos nesse processo de tomar consciência de quem nós somos, de onde nós realmente estamos, qual é a nossa condição aqui no planeta Terra, que é de espíritos imperfeitos, né? Que estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, falta muito ainda para nós, para evoluirmos. Será que a gente tem noção, todos nós temos noção da importância de colocar em prática tudo que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, agora, com extrema urgência? Tem que ser nesse instante. Então, assim, muitas vezes a gente ouve situações, né, que pensamos ser óbvias. É muito claro, né? É claro que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Será que a gente perdoa? Será que nós estamos conseguindo? Bom, a boa notícia é que Jesus já esteve aqui conosco. Ele passou aqui pelo nosso planeta há cerca de 2000 anos. E a sua mensagem de amor, de caridade, de fé, de perdão, de todas as outras virtudes, né, que fazem parte dessa nossa trajetória para a evolução, isso já nos foi dado. Aí veio a doutrina espírita agora, há pouco mais de 150 anos, esclarecer tudo muito mais detalhadamente para nós, né? Portanto, é bom que a gente tenha essa consciência, porque eu fiquei pensando nisso hoje, em particular, né? Tendo em vista a nossa conversa, o quanto a gente tem que levar a sério esses ensinamentos. Se a gente leva a sério nós mesmos, né? Nossa evolução, e melhor ainda, né? Não só a nossa evolução, mas a gente tem tarefas a cumprir dentro da lei de progresso, que está muito bem explicada no Livro dos Espíritos. Sabe, a gente aprender a ser mais calmo, a ser mais amoroso, aprender a ouvir as pessoas, aprender a deixar de lado ofensas, melindres, né, de achar que está sendo atacado, ou seja, tudo que deriva o orgulho e o egoísmo. Isso é urgente para o planeta, é urgente para todos nós. Na medida em que a gente consegue fazer isso, a gente espalha essa luz dentro do nosso próprio lar, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos multiplicar isso para o mundo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos prestar muita atenção nisso.
e levar muito a sério, né? Dada essa bronca em mim mesmo, né? Que irradia para todo mundo, chamando a atenção mesmo da necessidade do comprometimento do espírita, a gente pode começar a refletir sobre a misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Muito se fala também aqui sobre caridade, né? E a caridade é sempre muito bom a gente voltar nesse tema para conseguir compreender. O Livro dos Espíritos ele é muito claro na resposta que é dada à pergunta que Allan Kardec fez, quando é formulada: o que é a caridade? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Legal, então a gente já está numa pista da misericórdia, porque a misericórdia ela envolve a indulgência e o perdão. Isso nós vamos, ao longo da conversa, tentar desenvolver um pouco. Ela é uma das virtudes mais belas, mais delicadas, que exige maior sensibilidade, é a misericórdia, porque deriva diretamente da própria caridade, ou melhor dizendo, uma pessoa que não tem a misericórdia, não tem a humildade para conseguir se colocar numa posição de compaixão em relação às pessoas que sofrem, não é possível fazer caridade, né? A verdadeira caridade que vem do fundo da nossa alma. Portanto, é uma das virtudes mais belas, né? E a pessoa que consegue desenvolver isso, ela também tem como um pré-requisito super importante um tema que já foi passado em uma palestra anterior nossa, quando Jesus no Sermão da Montanha fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque afinal de contas é preciso você ser calmo, você ter brandura no seu coração, ser uma pessoa tranquila, sereno, para poder atingir esse grau de serenidade, que através da serenidade se desenvolve então a sensibilidade. A gente se torna sensível a tudo que acontece ao nosso redor, e principalmente com os nossos irmãos em humanidade, né? E com todos os seres vivos do planeta, com o próprio planeta em si, se for pensar mais radicalmente, no sentido de raiz das coisas, né? De essência. A vida, o planeta é um organismo vivo, não é? Então essa sensibilidade, ela é que é capaz de fazer com que a gente desenvolva essa compaixão, que é poder fazer um esforço de nos transportarmos para a situação em que o outro está passando, para assim, num movimento até de caridade maior, sentir aquela dor do próximo de um jeito mais forte do que a gente sente nossas próprias angústias, né? Jesus, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a misericórdia, ele lembra bem o seguinte, que nós devemos ser sempre severos conosco mesmo e indulgentes para com os outros, né? Porque afinal de contas a misericórdia ela pode ser tanto humana quanto divina, não é? Se a gente for começar a desdobrar isso. Então, qual é o ser, né? Quem ou o que é dotado de maior misericórdia nesse universo todo, senão o próprio Deus, nosso Pai Criador de tudo? Afinal de contas, muitas vezes, atitudes que a gente condena nos outros, Deus releva, e outras que a gente acaba achando que não tem grande importância, são por Ele condenadas, né? Porque Deus conhece o móvel de todas as ações humanas. Deus sabe tudo o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Mas a misericórdia de Deus por nós, ela é infinita, assim como a de Jesus quando veio aqui para trazer a palavra, né? A palavra das próprias leis de Deus, das leis naturais que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Afinal de contas, né, esse sentimento de compaixão é só Ele que é capaz de fazer com que a gente consiga
verdadeiramente do fundo do nosso coração perdoar e esquecer as ofensas, né? Dentro da etimologia, a raiz da palavra misericórdia, né, ela é composta de 3 palavras do latim, que é miseris, dare e cor. E isso significa você dar o seu coração a quem é vítima da miséria. Veja bem, esse já é um dos significados da misericórdia, né? É você conseguir se sensibilizar com o sofrimento que as pessoas passam. A miséria a gente pode entender no sentido material, aqui no nosso planeta, que nós sabemos, né, da pobreza, das pessoas que não conseguem trabalho, das pessoas que moram assim na periferia da periferia e que num dia de hoje, que algumas companhias de ônibus estão em greve, não conseguem chegar nos seus trabalhos, e patrões que até sem ter compaixão também acabam descontando o dia de trabalho da pessoa, gente que precisa desse dinheiro para poder alimentar sua família, né, pagar aluguel, que é caríssimo. Então a gente tem essas circunstâncias de miséria material, né, mesmo as próprias doenças que as pessoas têm. Também temos a miséria moral. Então a compaixão, ela também pode ser compreendida como você dar verdadeiramente o seu coração para uma pessoa que está passando por uma miséria moral. Isso quer dizer o quê? Tem circunstâncias na nossa vida em que a gente se sente injustiçado, né? Em que alguém briga com a gente sem razão aparente. A gente não consegue perceber muitas vezes que ferimos suscetibilidade dos outros, né? Que são os famosos melindres. Às vezes nós fazemos isso mesmo, até de forma consciente ou sem perceber. Só que também há o caso das pessoas que acham que a gente está cometendo alguma falta grave, mas não, a gente acabou nem fazendo nada. Só que a compaixão entra aí também, e a misericórdia, no sentido de que é um ato de caridade você tentar compreender a pessoa, entender que ela ainda não entende, que ainda não teve acesso a determinadas informações que, conforme eu tentei colocar no início, nós somos abençoados por nessa encarnação sermos espíritas e ter conhecimento detalhado do que Jesus disse, sem meias palavras e sem manipulação da informação. A gente tem o que Jesus falou super claramente, né? Então, veja bem, a gente tem posse desses conhecimentos, né? Na própria oração que Jesus nos ensinou, que é conhecida como a oração dominical ou Pai Nosso, um dos trechos dessa oração perdoai as minhas dívidas, né, conforme, como é que é essa das mesmas? A quem nos tem ofendido. Isso. E perdoai conforme eu perdoar, né, as minhas dívidas, conforme eu perdoe o que as pessoas acabaram também devendo a mim, me infligindo. A gente consegue olhar para isso e falar, puxa vida, é tão óbvio, né? Claro, não, eu vou manter a calma, eu vou perdoar as pessoas, sim. Só que o que acontece com todos nós, num grau maior ou menor, né? Às vezes de uma forma exasperada, violenta, fazendo com muito ruído, com gritaria, né? Fazendo escândalos, ou outras vezes contidamente, né? Sem as pessoas nem perceberem, mas no nosso coração a gente fica com aquele remorso, sabe? Com aquela angústia, aquele rancor. Por que a gente não consegue ainda perdoar verdadeiramente as pessoas, não é? Estudando a nossa doutrina espírita, a gente percebe assim que nós temos, o ser humano tem aqui no planeta Terra, eu digo aqui no planeta Terra porque há escalas de planetas mais evoluídos, desenvolvidos e outros ainda em estágios primitivos, né? Nós aqui temos
um hábito muito ruim de acreditar que podemos julgar os outros, né? Avaliar situações, né? A partir de informações externas, a gente acredita que consegue sentenciar alguém e dar algum veredito sem conhecer o que move a pessoa no seu íntimo. Afinal de contas, a gente não conhece muitas vezes nem nós mesmos com sinceridade. A gente ainda está num processo de autoconhecimento, né? De busca dessa verdade interior do que em nós precisa ser reformado, porque cada um de vocês aqui, dos amigos desencarnados que também acompanham a palestra, de nós, né, de mim, cada um tem os seus problemas diferentes, ou mais ou menos, mas tudo deriva, sem dúvida, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, gente, como que nós podemos nos colocar numa posição assim tão superior? Que autoridade é essa aqui que nos daria para a gente poder julgar as intenções das pessoas se a gente não consegue chegar até elas, se a gente não entende? Afinal de contas, isso é o que está no Livro dos Espíritos. Incessantemente você encontra lá essa informação de que o fato não é nada, a intenção é tudo. Sempre é a intenção que vale. Bem, Paulo, e mesmo às vezes uma pessoa que faz uma coisa ruim para você, num determinado momento da vida, nem sempre significa que ela é uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa estava numa noite ruim ou num dia ruim, e a gente tem geralmente o costume de afastar a pessoa, né? Ou se afastar, e depois, se a gente for ter uma releitura, muitas vezes a pessoa é super boa. Numa outra oportunidade até tem um exemplo pessoal disso, mas é muito claro isso, né? A gente tem esse hábito, né? De já ter esse julgamento e esse afastamento. Não é assim que funciona. Eu gostaria de falar. Não, é meio longo, acho que é melhor você continuar numa outra oportunidade. Se quiser resumir. Não, eu acho que não. Não deixa para uma palestra sua. Isso, quer dizer, a gente faz junto uma palestra. Que o William é tímido, fica se escondendo ali no caminho, só porque vocês são do mesmo tamanho, né? O negócio de segurar a chapéu mental. Mas então, fica à vontade aqui para falar e me ajudar também, por favor, tá? Você também. Aí, retomando então o fio da meada, né? Onde estávamos? Assim, pois é, a gente não sabe as intenções das pessoas, a gente não conhece as suas angústias, suas necessidades profundas, né? Seus desejos. A gente não sabe nem qual é a capacidade de compreensão que aquela pessoa tem. Então, como que a gente pode se arrogar ao direito de fazer julgamento sobre as pessoas? Jesus disse que muito será cobrado daquele a quem muito foi dado, né? Nesse sentido, o que é esse dar? É o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento da lei de amor, justiça e caridade, os exemplos de Jesus. Afinal de contas, muito além das palavras, o que vale são os exemplos, né? De tudo que nosso mestre fez. Então, de repente, essas pessoas a quem a gente acaba julgando, porque o julgamento também, né, ele não precisa ser necessariamente uma coisa assim que condene alguém à morte. Se a gente para pensar, fazemos micro-julgamentos o tempo todo, né? A gente está sempre avaliando as outras pessoas numa escala totalmente arbitrária nossa, que é um critério que a gente dá, se a pessoa é confiável ou não, se ela é amorosa ou não, se é simpática ou não é, não é? Então, quer dizer, os julgamentos eles estão em toda parte, o tempo todo, a gente faz isso. Só que, de novo, qual é a boa notícia? A gente tem consciência, né? Se a gente está falando disso agora é porque a gente sabe que isso existe. Ou seja, é uma falha, um erro que a gente comete com frequência. Ótimo. Então cabe a nós agora controlar isso, né?
controlar para tentar mudar, que é a nossa reforma íntima, a gente fica falando, né? A transformação interior. Aí vamos supor o seguinte também: existem casos em que realmente o que a pessoa fez contra nós foi uma falta assim gravíssima, mesmo que envolve assim algum tipo de violência muito grande, seja física ou seja emocional. Às vezes um baque emocional é muito maior do que um baque físico, não é? E então, raciocinando de acordo assim com alguns elementos que a gente está levantando, provavelmente se a pessoa agiu de uma forma má, com ou sem intenção, mas se ela agiu motivada pelo egoísmo, pelo orgulho, pensando em vantagem pessoal, desrespeitando os outros, né? Ela com certeza não conhece o nosso amigo aqui, ó, Jesus. Não conhece. Ou se conhece, ouviu falar, não parou para tentar compreender a fundo e pôr em prática na sua própria vida, né? Então entra aí um ponto fundamental, que é o da indulgência. A gente tem que ter indulgência com as pessoas, porque afinal de contas, primeiro que a gente não sabe qual é o grau de entendimento, de compreensão que ela tem a respeito do bem e do mal, né? Saber distinguir o bem e o mal, que é para isso que serve o nosso intelecto, né? A gente tem assim o progresso intelectual e o moral. E no progresso intelectual está justamente isso. Vamos saber distinguir o que é o mal do bem, né? Então, quer dizer, isso já é um sinal claro de que essa pessoa não tem conhecimento. Portanto, ela não tem a mesma responsabilidade do que se nós, por exemplo, fizéssemos algo semelhante, já que somos conhecedores. Sabemos que precisamos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, né? Nós sabemos, a gente repete isso constantemente para nós mesmos, né? E graças a Deus estamos conseguindo evoluir um pouquinho a cada dia. A gente está conseguindo, né? O fato de estarmos aqui já é uma indicação muito clara disso, né? E que particularmente me enche de alegria, assim. De estarmos aqui compartilhando esse momento. É um momento mágico, né? De amor. Agora, além do mais, sabemos que estamos aqui num mundo de provas e expiações, que na escala planetária, né, entre o mais primitivo até o mais puro, se situa mais ou menos próximo da metade. Acho que não estamos nem na metade ainda. Que é um mundo que vale a pena repetir. É um lugar assim que a gente é colocado à prova através da carne, né, de todos os obstáculos que a matéria traz, de todos os vícios que deturpam as virtudes, né, todas as tentações que querem nos tirar do caminho da nossa programação feita antes de encarnarmos aqui. Portanto, é um lugar de provas, de teste, e é um lugar para uns dessa forma, com testes, para outros para se quitar os débitos, para expiar uma falta. E expiar a falta é o quê? É o segundo movimento depois do arrependimento. Arrependimento é o que antecede a expiação, porque a expiação é quando nós vamos sentir de uma forma ou de outra, de acordo com as leis de Deus e como prova da misericórdia divina, numa outra oportunidade de encarnação, nós vamos sofrer aquilo que já fizemos outros sofrerem. Não exatamente a mesma coisa, só Deus sabe como isso funciona, mas é um mundo difícil, é um mundo de luta. Nós aqui estamos numa situação muito boa, né? Todos nós aqui, porque eu creio que ninguém aqui passa fome. Todo mundo aqui tem um lugar para retornar. Acho que eu creio que nenhum de nós vai dormir na calçada quando sair daqui. A gente tem um lugar para dormir que é protegido do vento gelado, da chuva e mesmo assim da violência externa, né? Que a gente tranca as portas. A gente tem pessoas que nos amam, que estão por perto. Então, assim, vamos valorizar isso tudo, né?
Mas mesmo assim, isso ainda está longe do que seria a felicidade. Está longe. Já falamos disso outras vezes, né? Tendo consciência de que habitamos um mundo de provas e expiação, quando uma pessoa comete algum mal contra nós, né, a tendência é que a gente vai conseguir chegar a sentir, isso que eu vou dizer agora, vai sentir do fundo do coração, que é o quê? Dar graças a Deus, abençoar o portador do sofrimento, sabe? O instrumento que nos fere, porque quanto maior for o sacrifício e a dificuldade para a gente poder enfrentar um agravo, uma agressão, algo contra nós, e aguentar sem murmurar, sem revolta, maior vai ser o nosso benefício em termos de aquisição dessa misericórdia divina, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento pessoal. Então, posto isso, acho que poderíamos comentar um pouquinho sobre o que Jesus fala nesse capítulo. O que você acha? Perfeito. Poderia me ajudar nisso, né? A gente tem, como bem observou William, nesse capítulo dos misericordiosos, capítulo 10, né? 10. Você tem, assim, eu acho que um dos capítulos mais ricos em termos de passagens exemplificadoras de Jesus aqui na Terra, em relação aos outros capítulos do livro. Porque você tem, assim, por exemplo, até anotei, porque muito provavelmente eu iria me perder quanto a isso, muitos ensinamentos do Mestre em relação ao perdão. Então vamos pensar um pouco no perdão em si. Quando Jesus diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Há um trecho, né, do Novo Testamento em que está colocado assim: aquele que perdoar será perdoado por Deus, aquele que não perdoar não será perdoado por Deus. Um outro momento também, quando Pedro interpela Jesus e diz assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Seriam 7 vezes? E Jesus diz assim: não. Senão 70 vezes 7 vezes. Numa alegoria assim a perdoar infinitamente, né? Tem uma outra passagem também que ele diz assim que, aliás, né, como até é o próprio título da nossa palestra aqui, que é a bem-aventurança que ele proferiu no Sermão da Montanha: os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então, gente, pensando no perdão,